Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Elias Souza. Se está chegando agora neste canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário sugerindo novos temas para serem abordados aqui. Inclusive, o tema de hoje foi sugerido pela inscrita aqui no nosso canal, a Fabiana. Ela quer que nós falemos aqui um pouco sobre o vício em refrigerante. O que isso tem a ver com o emocional, com a nossa vida em geral? Quer saber mais? Então, vem comigo. O assunto de hoje, como vocês já viram, é sobre o vício em refrigerante. Primeiramente, eu quero dizer para vocês o seguinte: o vício, seja no refrigerante, seja em qualquer outra coisa, é um excesso. E todo excesso esconde uma falta. Sim, todo excesso ele esconde uma falta. Coisas lá do seu passado. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu era criança, já começando a ser adolescente, eu passava muitas dificuldades de escassez dentro de casa. Então eu tinha muitas vontades de comer muitas coisas, beber muitas coisas, mas não podia. Assim que eu arrumei o meu primeiro emprego, eu comecei a comer assim desesperadamente. Por quê? Porque eu já podia pagar. Mas vocês estão entendendo que uma falta do passado começou a ter um excesso naquele meu presente? Pois é, todo excesso esconde uma falta. Ainda bem que eu consegui me alertar a tempo de parar com aquilo ali, com aquela compulsão. Mas muitas pessoas fazem usos exagerados de certas coisas que é prejudicial. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês beberem água em excesso, isso vai lhe causar algum mal, porque tudo em excesso causa algum prejuízo para o nosso físico. Beber água é excelente, é muito bom. Inclusive recomendam beber de 2 a 3 litros de água por dia. Eu bebo água aí nessa média por dia. Eu amo beber água. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa e falei para ela assim: tem tanta coisa gostosa para a gente beber, né? Mas eu não troco nenhuma delas pela água. É maravilhoso beber água, sentir, né? A gente não pode dizer que é sentir um gosto, mas você tem aquela sensação maravilhosa que é a água. Mas o tema é refrigerante. Eu não preciso dizer que eu tenho certeza que você sabe que todos os refrigerantes têm um excesso muito grande de açúcar. Tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas eu tomo light, eu tomo diet, eu tomo zero. Eu vi um especialista falando na semana passada que muitos tomam o zero ou o diet não sabendo que as outras substâncias que tem dentro deste refrigerante vai lhe causar mal do mesmo jeito. Por exemplo, um excesso de sódio que tem no refrigerante zero. Às vezes você está fugindo do açúcar e está caindo muito no sal. Enfim, a melhor bebida é a água. Mas é claro que a gente não precisa ser radical também, dizer que aí no final de semana você não possa tomar um copo de refrigerante, alguma coisa nesse sentido. O que eu estou dizendo aqui é sobre o vício. E como a nossa inscrita pediu que eu falasse sobre o vício no refrigerante, é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui neste vídeo. Eu me lembro que uma vez eu tive uma gastrite e o médico falou para mim assim: você quer se curar e nunca mais ter gastrite? Então não toma refrigerante. Só um detalhe, a Fabiana que solicitou este vídeo, ela comentou no vídeo onde eu falo sobre o café, tá? E eu lembro que esse médico falou para mim a mesma coisa. Café não combina com gastrite, refrigerante não combina com gastrite. Mas nós estamos falando aqui já de coisas que talvez a pessoa já tenha, mas saibam, o refrigerante pode causar doenças graves, incuráveis no futuro. Eu estava vendo uma reportagem esta semana onde uma mulher disse que ela nunca teve problema nenhum de saúde e hoje ela toma uma bateria de medicamentos porque ela está com diabetes. E ela disse: eu tenho certeza que foi pelo excesso em refrigerante,
porque o meu café da manhã tinha refrigerante, no almoço, no lanche da tarde e no jantar, sempre refrigerante. Então, esse excesso vai causar muito problema. Eu fui fazer uma vez um exame que era o pré-operatório e eu me lembro que no dia anterior eu tomei muito refrigerante. E o médico disse, a partir das 21 horas você entra em jejum. Só que antes, durante o dia, eu tomei um excesso muito grande de refrigerante, ou seja, ingeri muito açúcar. Quando eu fui fazer o exame pré-operatório, a minha glicose estava um pouco alta. Por quê? Devido ao excesso de refrigerante, excesso de açúcar no sangue. E eu me lembro que o médico me disse assim, o que você comeu antes de começar o jejum? Quando eu disse para ele, ele disse, cara, foi isso que aconteceu. E ele falou a seguinte frase, imagine você tomando isso todos os dias. O futuro vai ser uma diabetes, não tem como fugir disso. Então tem muitas pessoas que estão viciadas nesse tipo de alimento, não sabendo o perigo que correm. Eu me lembro que alguém falou assim, mas tem muitas pessoas aí que não tomam refrigerante, mas comem muito sal, que come brigadeiro, né, que são doces, biscoito recheados. Entendam, um erro não justifica o outro. Se está em excesso o sal, está errado. Se está em excesso comer um brigadeiro, um biscoito recheado, está errado. Tomar refrigerante em excesso está errado também, não tem como fugir disso. Eu tenho um amigo que o café da manhã dele, na parte da manhã, era tomar uma Coca-Cola. Tá? Não estou falando mal da Coca-Cola aqui, mas é porque ele tomava era isso. Ele tomava Coca-Cola no café da manhã. Antes de mais nada, sem comer nada, ele bebia ali uma latinha ou uma KS de Coca. Há pouco tempo atrás, ele foi internado em estado gravíssimo. Entrou em coma, teve um colapso muito grande. E um dos fatores que levou ele a isso, e ele nem sabia, excesso de açúcar no sangue, diabetes. Então é muito prejudicial quando a pessoa não tem cuidado com isso. Mas o que tem a ver isso com o emocional? Olha só, eu estava fazendo algumas pesquisas em artigos científicos e eu descobri o seguinte, que o açúcar, ele tem um poder dentro do nosso cérebro de ativar o nosso cérebro como se fosse uma cocaína. Sim, vicia. Tem uma parte do nosso cérebro que ela é atingida e ela vai liberando, quando você ingere o açúcar, dopamina. E quando nós temos essa dopamina que ela vem de forma não natural, a tendência é que você quer mais e mais, porque a dopamina ela te dá prazer. E se te deu prazer, você quer mais, mais e mais. É por isso que as pessoas ficam viciadas. E tem um detalhe, já foi comprovado também em artigos científicos que o excesso de açúcar ou de refrigerantes, porque essa pesquisa foi feita com pessoas que eram viciadas em refrigerantes, atinge a capacidade cognitiva da pessoa. Ela não tem mais a mesma concentração. E detalhe, nessa pesquisa foi comprovado que o excesso de refrigerante foi feito com 450 mil pessoas aproximadamente em vários países. Uma pesquisa muito séria. Atingiu o hipocampo dessas pessoas. O hipocampo é que cuida da nossa memória, a nossa capacidade cognitiva. Ou seja, cada vez que você ingere em excesso tudo isso, o que vai acontecer? O seu hipocampo vai ser atingido e automaticamente você não vai ter uma boa memória, você não vai conseguir progredir nas coisas que você quer fazer e isso pode te levar a uma frustração, a uma depressão, você vai ficar muito ansioso porque a partir do momento que você não ingere a quantidade que você está ali viciado, ingerindo todos os dias, isso vai lhe causar uma ansiedade. Estão entendendo como é bem prejudicial à nossa saúde? Eu sei que é difícil, para quem gosta é muito difícil. Eu já vi pessoas em supermercados comprando aqueles fardos de refrigerante, né? E
eu já fui um grande, mas um grande viciado aí em refrigerantes. A bebida que eu mais gostava era refrigerantes. Só que começou a me fazer muito mal, tanto gastrite, problema de estômago, comecei a ficar pré-diabético, foi aí que eu comecei a cortar. Eu não estou dizendo que você tem que ser radical, a partir de hoje eu não tomo mais, acabou. Não é bem assim, mas vai diminuindo, diminuindo. O ideal é que corte geral, geral mesmo. Eu vi até uma nutricionista orientando que quem tem muita dificuldade, faça limonada, por exemplo, com água gasificada. Mas aquela água que tem o gás natural, não é aquele gás provocado lá, industrializado, não. Porque você vai mudando um pouco o seu paladar. Mas eu quero deixar aqui para vocês neste vídeo é o seguinte, se você for... Mas o que eu quero deixar para vocês aqui neste vídeo é o seguinte, se você pesquisar a fundo o refrigerante em geral, seja ele o natural ali que todo mundo toma, o zero, o diet, todos eles vão fazer mal para a sua saúde, não tem jeito, não tem como fugir disso. Veja a proporção de açúcar que tem dentro de um refrigerante. Vamos diminuir aos poucos isso aí, a ponto de zerar, não tomar, não fazer uso. Me desculpa a expressão, mas é um verdadeiro veneno para o ser humano. Então você precisa mudar isso aí. E detalhe, como eu já disse, em pesquisas já foi comprovado que o excesso de açúcar pode causar em você, em todos os seres humanos aí, depressão e ansiedade. E eu tenho certeza que você não quer chegar a esse ponto. E também, né, eu já falei aqui no vídeo, diabetes, pressão alta e outras coisas mais aí. Então vamos evitar este vício aí, saia dessa enquanto há tempo. E se você tem excesso, é porque teve falta lá no passado. E para corrigir isso, eu te recomendo a terapia TRG. A terapia TRG vai agir diretamente ali nas marcas e nos traumas emocionais que causam esse excesso em você. Sim, o excesso, às vezes, de alimentação, comida mesmo, pode estar ligado em fatores lá do seu passado, talvez uma escassez, talvez você passou fome, necessidades mesmo. E quando você tem condição, você quer descontar tudo aquilo ali na comida. Ou às vezes uma ansiedade, uma depressão, a pessoa desconta na comida. Tudo isso tem a ver com o emocional. Então pare de sobreviver. Venha viver fazendo TRG, é a terapia de reprocessamento generativo. Essa terapia vai agir diretamente aí no que está potencializando essa situação e você não consegue mais largar. Hoje eu falei aqui sobre o refrigerante, mas tem muitos outros tipos de vícios, como jogos, como conteúdo adulto e outras coisas mais aí que precisam ser sanadas. Até o próximo vídeo, um forte abraço.